E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para uma aula sobre vacinas, um tema muito importante na gente. Eu tenho certeza que vocês vão não só compreender um pouquinho mais, mas vão desenvolver mais esse conhecimento que é fundamental nos tempos modernos, tá? Primeira coisa que tem que lembrar, que vacina não é um remédio, vacina é uma substância, né? Que de certa forma vai combater agentes patógenos, agentes causadores de doenças. Pode ser vírus, pode ser bactérias, mas esses que sejam patogênicos. Por isso que é um causador, quer dizer, atacam os agentes patógenos. Muitas vezes você vai perguntar assim, como é que eu faço, quer dizer, como é que é essa questão das vacinas? As vacinas, no fundo, elas são vírus ou bactérias, principalmente, que são mortos, atenuados ou até modificados no ponto de vista não cromossômico, mas genético. E aí você vai falar assim para mim, eles são fragmentados muitas vezes. Então eles exigem que nosso corpo acabe o quê? Acabe criando uma memória imunitária. Tá? Essa memória imunitária a gente dá o nome de respostas imunológicas do organismo. Mais ou menos como se a gente pensasse nas questões do quê? Da questão da chave e fechadura. É muito importante essa questão da chave e fechadura, porque somente a chave da sua casa vai abrir a porta da sua casa. Parece óbvio isso. Então, quando você toma uma vacina X, vai criar uma memória imunitária para quê? Para a doença ou o vírus, a bactéria X. Então, quando esse vírus, a bactéria entrar no seu organismo, a memória vai produzir anticorpos. Então, você não está tomando anticorpos, né? Porque o seu organismo vai produzir esses anticorpos e a partir da presença dos antígenos, que são vírus e bactérias, ele vai atacá-los, neutralizá-los e, claro, quanto mais você tiver a sua memória imunitária regular, você vai ter certamente o quê? Uma eficaz resposta contra a invasão desses seres microscópicos, dessas estruturas microscópicas, e que de certa forma vai impedir que haja uma infecção. Muitas vezes, quando você toma uma vacina, o seu organismo dá alguns pequenos sintomas, que muita gente erra achando que esses sintomas que você sente são os efeitos colaterais. Efeito colateral quando é danoso e não quando é bom. Você tem uma febre, você tem um cansaço, um mal-estar, uma dorzinha aqui ou acolá, faz parte muitas vezes dos chamados sintomas paralelos, ou melhor, ações paralelas que a vacina te faz você ficar daquele jeito. Que de certa forma é um bom sinal que o seu organismo está reagindo. Tem gente, mas eu senti febre, eu senti calafrio, isso é ótimo. Claro, não pode ter efeitos colaterais drásticos, como já ouvi falar, embolia, paralisia, isso, alguma coisa está errada, não é da vacina muitas vezes, é do seu próprio organismo, tá bom? Claro, para isso tem que se buscar estudos, fazer os testes, fazer os grupos, compreender como acontece, porque cada organismo é diferente do outro organismo. Apesar de todos nós sermos iguais, as respostas que cada organismo dão acabam o quê? Dando resposta. Então, se você precisa de vacina, quer tomar várias vacinas, você tem que ter o quê? Tomar a vacina, ver a resposta, tomar depois de um tempo a vacina. Algumas vacinas são de uma dose, de 2 doses, 3 doses, aí varia. Algumas são repetidas a cada ano, outras são repetidas a cada 10 anos. É feito a vacinação conforme as faixas etárias. No Brasil existe o Programa Nacional de Imunização, que diz quais são as vacinas que você deve tomar em que época da sua vida, né? Claro, algumas são repetidas, mas são necessárias para que a memória imunitária seja mantida e você não tenha problemas, tá? Por exemplo, quais são as doenças que você mais toma? Que muitas delas se acabaram ou se erradicaram. Hepatite, gripe comum, tuberculose, rubéola, e a gente tem aqui as covides da vida, que obviamente merece toda atenção em função do que? Da propagação de que elas podem causar para a gente. No Brasil, desde 1989, para dar um exemplo, sempre foi um país baseado no seu sistema único de saúde, um grande vacinador da população.
As pessoas se vacinavam, queriam ser vacinadas e vão ser vacinadas. Olha, claro, você vai perguntar assim, mas se 2 ou 3 não se vacinarem? Eles correm o risco. Se eles ficarem naquele meio que eles estão vivendo, dificilmente terão problemas. Mas quando eles saem daquele meio que estão vivendo, muitas vezes eles correm risco, porque você pode encontrar outra pessoa que esteja doente e que de repente possa passar esse vírus, a bactéria para você, e você não está com o quê? Com a memória imunitária ativa. Muitas das doenças não têm vacina, por vários motivos. Ou porque o vírus é muito mutante, ou porque a bactéria é muito resistente. E aí, claro, você vai perguntar, tem que buscar alternativas para que esse indivíduo, se ficar doente, seja tratado. No caso, o vírus, só para ilustrar para vocês, o vírus é um ser vivo, né? Ou alguns até dizem que ele é um ser, não sei se vivo, mas que ele é o quê? Ele é estritamente dependente do hospedeiro dele. Significa que ele só vai viver se ele estiver num bom hospedeiro, em condições adequadas que ele possa usar o metabolismo desse indivíduo para sobreviver. Ele pode sim causar doença ou ele pode sim ficar quietinho o tempo todo, né? Então você tem que usar mecanismos para que esse vírus não se desenvolva em você, seja qual for esse vírus, ou através das vacinas para criar a chamada memória imunitária, ou manter dieta, sono, vida saudável para que esse vírus não se sinta confortável em se multiplicar. Ele é mutante, ele é adaptado a qualquer condição. Isso cria muitas vezes alternância. E muita gente fala, mas tem a cepa, tem a variante. Isso no vírus é uma coisa muito normal, tá? Não existe vírus daqui ou dali. Ele muda, que ele pode ser mais forte, mais virulento, mais causador de doenças mais rápidas, ou ele pode ser mais fraco e acabar morrendo, tá? O exemplo da poliomielite, paralisia, é um vírus muito fraquinho, tanto que a partir de um certo momento, depois de alguns anos de campanha, hoje nós já temos o quê? A quase erradicação da poliomielite no país, por exemplo. O da AIDS, que é de 1988, que tinha uma forma de transmissão típica que se conhecia na época e foi se ganhando conhecimento com o tempo, nós não temos vacina. Por mais que se busque, não temos vacina. Então se mantém o quê? Você tem que ter alguns cuidados básicos, as questões do uso da camisinha, questões dos múltiplos parceiros, da transfusão sanguínea, tudo isso melhorou muito até as condições de quem estava se relacionando ou muitas vezes que estava vivendo e queria viver. Muitos hoje podem até ter a presença do HIV no organismo, mas estão com a vida saudável porque perceberam como formas de manter ele saudável através da dieta, através de uso de proteínas especiais e assim por diante. Então, quero mostrar para vocês como é que é o gráfico, né, quando você toma uma vacina. Então, por exemplo, quando você toma a vacina, você analisa para aquela doença, né, para aquela fechadura, quantos anticorpos tem. Na primeira dose, ele cria uma certa resposta imunitária. Então ele cria uma quantidade de anticorpos. Dependendo da vacina, através de estudos e análise das respostas imunológicas, se dá uma segunda dose e a resposta se chama secundária. As vacinações variam, uma de 15 em 15, uma de 1 mês em mês, uma de 6 em 6 meses, uma de 10 em 10 anos. Vamos pensar na gripe, né, que é a vacina mais atual que existe. Ela simplesmente, anualmente tem que ser tomada. Em quem eu vou dar? Nos adultos e nas crianças, que são os chamados, quando eu falo adultos, mais de 60 anos, e nas crianças. Por quê? Eles são mais sensíveis a questões do quê? Imunológicas, tá? Normalmente os indivíduos entre, 12, 13 anos até 50 anos, 60 anos, eles são mais resistentes às questões dos vírus e bactérias. Não quer dizer que eles estão livres, mas eles têm mais resistência, tá? Aí você vai falar assim para mim, bom, pensando nisso, quando se fala em resposta secundária, as respostas são mais rápidas e mais intensas. Por isso que quando você toma vacina e tem 2 doses, você pode até estar, de certa forma, protegido na primeira dose, mas você vai integralmente ou maior quantidade de proteção na segunda dose. Tem algumas vacinas que têm até 3 doses, justamente para que essa resposta secundária seja mais rápida e mais eficiente. Tem vacina que você toma uma vez só.
tétano. Tomou uma vez hoje, daqui 10 anos você vai tomar outra. Porque até esse processo do quê? Justamente de memória e resposta secundária. Tá bom? Bom, aqui ó, vamos mostrar para vocês como são as questões que vocês podem se enfrentar dentro de um vestibular, dentro de um exame, dentro de um Enem. Então vamos lá. Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo. Até aí está tudo sabido. Protegendo-nos, portanto, de doença. Sempre. Ah, mas eu fiquei doente e tomei a vacina. Não, então veja só. Se você ficou doente, né, daquela doença X e tomar vacina igualzinha à da doença, você tem o quê? Além do anticorpo que a vacina estimula, você tem o quê? O anticorpo do que? A doença estando em você, acabou o quê? Acabou você criando anticorpos. Tá? Então tem muita gente que fala, ah, mas eu tomei a vacina e fiquei doente. Não foi por causa da vacina, foi porque possivelmente você já estava desenvolvendo a doença, tomou a vacina por qualquer motivo e acabou o quê? Criando a doença mesmo assim. Isso quer dizer, não houve tempo para que a vacina estimulasse a produção de anticorpos. Tá? Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas garantem o quê? Uma imunização. Isso eu não tenho a menor dúvida. Então, quando você é imunizado, existe forma de imunização. Você tocou a vacina para dentro, tá? Ele produziu, estimulou o quê? Os anticorpos. Então, é o quê? Uma imunização ativa, tá? Imunização ativa, aquela que você ativou a memória imunitária, tá bom? Então é uma imunização ativa, então estimulou. Ah, meu professor, deixa eu perguntar uma coisa. Diga, minha querida ou meu querido, quando eu tomei uma picada de cobra, por exemplo, estava no mato passeando, eu e o meu amigo, e a cobra foi lá e crau. O que eu tenho que tomar? Toma vacina ou toma outra coisa? Você toma o que a gente chama de soro. Porque o soro já é o quê? Já é o anticorpo pronto. Quando você coloca no seu organismo, ele vai atacar diretamente quem? Aquele antígeno que pode, não é que vai, pode levar à morte. Você entendeu? Por isso que quando você toma uma picada de cobra, você chega lá no posto de saúde, chega lá no médico e fala, toma uma picada de cobra X. Legal. Ele vai dar o quê? O soro X. Ah, tomei uma picada de cobra Y. Vai lá e dá um soro Y. Então, a chave e fechadura que eu falei para vocês. É a mesma relação que eu falo lá com a vacina. Então, vacina A, antígeno A. Vacina B, antígeno B. Veneno A, né? Anticorpo A. Veneno B, anticorpo B. É assim que pensa. Tá bom? Então, essa é a ideia. Então, a resposta, no caso aqui, resposta D de dado. Tá bom? Vamos em frente. Vamos mais uma questãozinha aqui bonitinha para a gente falar sobre. Ela foi produzida na Universidade Federal de Minas Gerais. E aí está dizendo exatamente isso que eu estava comentando com vocês. A campanha nacional de vacinação do idoso, instituída pelo Ministério da Saúde do Brasil, quer dizer, um órgão do Estado brasileiro, não do governo brasileiro, vem se revelando uma das mais abrangentes dirigidas à população dessa faixa etária. Isso não sem a menor dúvida. Ela foi sendo aceita, foi sendo entendida. Hoje, os idosos, a partir de 60 anos, acabam tomando essa vacina e as doenças respiratórias que podem ser desencadeadas por uma gripe acabam sendo atenuadas, tá? Então, justamente, além da vacina contra a gripe, os postos-saúde estão aplicando também a vacina contra a pneumonia ou a chamada pneumonia pneumocócica, porque existem outras pneumonias. Você vai falar, mas professor, por quê? Porque como o causador da pneumonia muitas vezes está dentro do pulmão, e ele, apesar de tudo, ele é causador de alguma doença, o que faz? Dá uma resistência ao seu pulmão e evita que esse antígeno se desenvolva em você e você acabe o quê? Sendo levado à morte em função do quê? Da chamada pneumonia pneumocócica. Aí ele pergunta, é correto afirmar que essas vacinas protegem por quê? Agora, você vai falar assim para mim, são constituídas de moléculas recombinantes? Não obrigatoriamente. Contém anticorpo específico? Já disse que não. Vacina estimula a produção de anticorpos pelo organismo, então é a chamada imunização ativa.
Induzem a resposta imunológica? Sim, induzem. O que significa induzem? Acabam estimulando a resposta imunológica, criando os anticorpos para que esses anticorpos A bloqueiem os antígenos A. E aí trave a história. Ah, não entendi, professor. É simples. Eu dou a chave da minha casa para você e você vai tentar abrir a porta da sua casa. Abre? Não. Mas se você eu der a minha chave e falar, vai lá em casa e abre a porta de casa, a chave vai abrir. Por quê? A questão do quê? Antígeno e anticorpo que se juntam e, obviamente, há uma ativação em função desse bloqueio. Tá? Impede mutações dos patógenos? Bobagem nesse momento da vida falar sobre isso. Então, a resposta certa é a resposta C de cachorro, cavalo, estão indo pelo buraco. Tá? Muito bem. Uma terceira questão foi do Enem. Todo mundo gosta de um Enemzinho. E o Enemzinho, ele é o quê? Ele normalmente fala para você pensar bem nas respostas. Então vamos lá. Os sintomas mais sérios da gripe A, causados pelo vírus H1N1, todo mundo já ouviu falar, foram apresentados por pessoas mais idosas e por gestantes, porque as respostas imunológicas são mais lentas e mais deficientes, as pessoas idosas e gestantes. Gestantes, porque muitas vezes os anticorpos estão indo para quê? Defender, né, o feto, não ela. O motivo aparente é a maior imunidade desses grupos contra o vírus, ou melhor, menor imunidade, foi o que eu falei agora. Para aumentar a imunidade populacional relativa ao vírus gripe A, o governo brasileiro distribuiu vacinas para os grupos mais suscetíveis. Isso que eu tenho falado faz tempo. Existem grupos mais suscetíveis, tá? Não é o grupo que tem mais contato com as outras pessoas, são os mais suscetíveis, os mais sensíveis. Muitas vezes um homem adulto, uma mulher adulta, não estando grávida, muitas vezes ela é suscetível, mas não, é exceção. Normalmente as pessoas de uma certa idade têm uma imunidade muito específica. Tanto quando chega em julho, que é o ápice do inverno, se você for no posto de saúde, mesmo que você não tenha idade própria para tomar a vacina, e tiver sobrando, o que eles fazem? Se eu quer aproveitar e tomar a vacina da gripe, muitas vezes acontece isso. Muitas vezes você vai tomar uma vacina outra, sei lá, né, dentro do seu calendário de vacinação, você acaba aproveitando e toma a mesma vacina. Isso é muito comum, né? Eu já vi garotos e garotas de 28, 29 anos vão tomar para tétano por qualquer motivo, ou para viagem, sei lá por quê, e acabam tomando as duas vacinas, o que é muito bom. Primeiro, porque se perde a vacina, né? E evita que muitos jovens possam ficar doentes, tá? Bom, vamos lá. A vacina contra H1N1, assim como qualquer vacina, é contra agentes causadores de doenças infecto-contagiosas. Aumenta a imunidade das pessoas, por quê? Ora, por quê? Possui anticorpos contra agentes causadores de doença? Já falamos que não. A vacina não dá anticorpos. Ela faz com que o organismo produza esses anticorpos. Possui proteínas que eliminam o agente causador? A gente até tem vacinas que as proteínas dos vírus acabam ajudando no combate. Mas não é esse caso, porque aqui simplesmente elimina, dá a impressão que vai lá e mata, não tem nada a ver. Ou esfaqueia, também não tem nada a ver. Estimula a produção de glóbulos vermelhos pela medula óssea? Que coisa é essa? Não tem nada a ver. Até porque os glóbulos vermelhos têm função de defesa. Possui linfócitos B e T e neutraliza o agente causador da doença? Alguém falou disso? Não. Estimula a produção de anticorpos contra os agentes causadores da doença? Exatamente. Estimula a produção de anticorpos pelo organismo, tá? E que vai atacar quem? O elemento estranho, o causador da doença. O anticorpo é produzido, ataca quem? O antígeno, que pode ser o causador da doença. Toda substância química que entra no seu corpo, ou química ou biológica, entrar no seu organismo, ele vai exigir do nosso organismo a produção de anticorpos. Alguns podem nos causar problemas, outros apenas podem causar algum tipo de situação incomum dentro dos pontos de saúde. Tá bom? Deu para entender? 3 questõezinhas básicas de um assunto que está sendo muito falado e importante para a sua vida, importante principalmente para os seus exames que você vai prestar este ano e os outros anos. Espero que seja seu último ano, mas que alguns deles você pode levar para a vida, é muito importante. Tá? Mas antes de desligar essa aula, por favor, ajuda a gente. Não adianta só dar o like, dê o like, dê o vídeo, se inscreve nesse canal para ajudar a gente, tá? A divulgar mais ainda, ser mais relevante para todo mundo, e comente qualquer coisa que você queira, muitas vezes perguntando.
Mas se você acha que precisa de mais informação, de ajuda, precisa de um professor particular, manda um direct, a gente marca uma aula com vocês e a gente fala o que tem que ser falado, justamente porque você está precisando de ajuda para estudar e bem e passar os seus exames ou simplesmente ser aprovado na sua escola. Tá legal?